Então agora eu vou pegar esse amarelo limão e vou passar nas partes que são amarelas. Eu vou manchar, né? Porque precisa espalhar essa tinta para cobrir bem aqui os poros. Então às vezes vai acabar se perdendo um pouco o desenho. Mas o mais importante é isso, é a gente conseguir passar uma demão para entrar bem nos buraquinhos, nos poros da madeira, porque essa madeira é muito rústica, tem muito prego. Então eu quero que cobre tudo. Vou colocar só um pouquinho de água, porque esse amarelo ele é meio transparente, então não é muito legal colocar muita água. E aí eu finalizo aqui a pintura, passando a pincelada nesse sentido aqui, no sentido que é o sentido da asa. Então isso é sempre importante, que os veios da pincelada estejam sempre num sentido de sol, trazendo da ponta aqui para o centro, né? Então aqui embaixo também vai ser da mesma forma, eu vou puxar assim. A princípio a gente pode passar a tinta em qualquer sentido, porque ela tem que entrar nos poros, então a gente vai torcendo o pincel. Mas depois, aí a gente finaliza trazendo para o centro. Bom, então eu passei o amarelo no fundo da asa e agora eu vou marcar onde que eu vou passar o preto para fazer alguns desenhos pequenos, para começar a delinear, começar a fazer marcar o desenho certinho. Então aqui, ela tem uma mancha clara, uma mancha escura e outra mancha clara. Vou trazer essa mancha clara mais para cá e essa escura aqui.
Então, do lado de lá, vou fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui uma mancha clara. E aqui também uma mancha clara. O restante é tudo escuro. Bom, aí vem pro lado de cá. Aqui tem umas manchas que fazem assim. Aqui é preto e aqui vai ser claro. Então, a mesma coisa pro lado de cá. E assim, esses desenhos a gente não precisa ser exato, a gente faz do nosso jeito. Eu estou fazendo aqui do jeito que eu estou visualizando, do jeito que eu entendo, do jeito que eu acho que dá certo e do jeito que eu acho que vai ficar bonito. Mas você pode ir fazendo de acordo com o que você está enxergando, com o que você está vendo, sem muita preocupação, assim, sem muito medo de fazer errado, de fazer feio. A gente tem que fazer e ver, até porque dá para corrigir, né? Então eu vou fazer, riscar, pintar e a gente vai vendo se está gostando, se não está. Aqui dentro tem mais desenhos, mas eu não vou fazer ainda porque nós vamos repintar ainda esse amarelo. Então só para marcar esse preto aqui em volta. E pronto, vamos já começar então. Eu vou pegar agora um pincel mais fino, um pincel amarelo de cerdas, que ele é mais durinho e eu consigo entrar, ele ainda é um pincel largo, mas eu consigo com ele entrar nos cantinhos assim que eu preciso fazer aqui. Então eu vou pegar o preto e vou manchando aqui, ó. Tudo isso dá para arrumar, então a gente faz tentando colocar no lugar certo, mas se borrar um pouquinho, se mexer um pouquinho, não tem problema. E aí aqui é importante, sempre que a gente passar, lembra que eu falei do sentido de sol da asa? Então aqui é importante a gente fazer isso. A gente pode até passar a pincelada nesse sentido, mas depois a gente tem que arrumar puxando a pincelada sempre nesse sentido aqui, ó, trazendo para o sentido do corpo da asa da borboleta.
Aqui é tudo preto. Aqui em cima também. Agora vamos repetir na outra. Então agora aqui ela tem uma mancha azul. Eu vou redesenhar esse pedaço aqui. Então essa região aqui é azul. E aqui tem uma mancha vermelha. Então eu vou lavar esse pincel, só passar uma água, porque também agora a gente não precisa ter muita preocupação de mudar a tonalidade. Se pegar um pouquinho de preto no azul não tem problema, porque ainda é fundo, ainda a gente está passando a primeira demão e ainda as cores não vão ficar muito nítidas. Tem que passar depois com um pincelzinho mais fino, aí a gente faz os cantinhos e reforça as tonalidades. Então eu vou colocar o azul aqui e marcar mais ou menos o desenho que a figura vai fazer. E por que eu faço isso? Porque a tábua é muito rústica, então ela acaba deformando um pouco. Então eu recomendo, principalmente para quem está começando, a fazer assim, vai fazendo por partes, vai distribuindo, vai fazendo, e aí ela vai tomando forma, e aí você vai corrigindo e vai colocando as coisas no lugar. E assim, depois que a gente passou a primeira demão na peça inteirinha, aí que a gente vai avaliar para ver se o desenho está legal mesmo, se tem alguma coisa para mudar ou se continua e segue o desenho como ficou. Então é isso, vou pôr o pincel para lavar agora de novo e esperar secar para depois passar o amarelinho aqui na parte de baixo. Vou começar a mexer nessa parte de baixo aqui da asa, já vou arrumar uns cantinhos aqui que não tá do jeito que eu queria e vou começar a passar uma tinta clara aqui. Bom, o desenho é isso. Agora eu vou passar um branco
começar a passar esse branco aqui em cima. Ó, o preto ainda está um pouquinho úmido, está misturando ainda, mas tudo bem. Vamos continuar. E por que eu quero começar desse lado? Porque se eu começar aqui, eu acabo encostando na tinta. Então eu venho daqui para cá, para depois ir para lá. Que aí eu não tenho esse contato de encostar na tinta. É sempre bom a gente prestar atenção nisso, para não esbarrar, para não encostar a roupa, não encostar o braço. Isso aí, depois a gente volta arrumando. Agora eu vou passar um pouquinho aqui também. Pronto, agora é esperar secar. Então agora eu vou passar o preto nos detalhezinhos que está faltando, que é a cabeça aqui da borboleta.
Vou passar o preto aqui na ponta da asa para finalizar. Depois tem alguns retoques de vermelho, alguns contornos de preto, mas a gente pode fazer na segunda etapa. Então agora eu finalizei a primeira demão, primeiro processo de pintura, primeira etapa de pintura, que é dar o fundo na peça todinha. Então agora a gente espera secar, para que na segunda demão a gente vá avaliar aonde que tem que mudar, onde que tem que corrigir, o que tem que melhorar. E aí sim a gente vai com pincéis mais finos, fazendo acertos e refazendo os desenhos, os detalhezinhos e corrigindo e finalizando a peça. Eu comecei passando uma primeira demão de tinta para testar as cores, testar as tonalidades, para selar a madeira, né, que é para ela parar de chupar. Então a gente passou com água para entrar nos poros, ela já selou. Passamos uma lixinha, então agora está pronto para dar a segunda demão. Essa segunda demão eu já vou dar de forma mais elaborada. Eu vou passar um pouco de azul, um pouco desse verde bandeira, um pouco do verde musgo, o verde maçã e esse amarelo limão. Eu vou ainda usar um pincel largo para fazer o fundo. Esse pincel não é muito legal para fazer o contorno da asa da borboleta aqui, mas como eu vou refazer a asa da borboleta depois, então não tem problema de eu borrar nela. Vai ficar um pouco mais grosseiro ainda no começo, mas depois, na hora de finalizar a asa, a gente vem com um pincel mais fininho e vem refazendo. Bom, então eu vou começar com um pouquinho desse azul. Eu vou refazer o contorno aqui com um pouquinho de azul, que eu vou misturar com o verde bandeira. Esse aqui é o azul turquesa. Então, como eu falei, ó, não estou preocupado se vai borrar ou não na asa, porque depois eu vou refazer a asa. Então agora eu vou pegar um pouquinho do verde bandeira, vou misturar com esse azul aqui. E aí o sentido da pincelada é importante. Nesse caso aqui, eu vou fazer um manchado, então eu estou puxando a pincelada para fora, no sentido para fora da asa. Poderia ser no sentido da madeira, mas a gente precisa fazer manchados para que não fique desencontrado. Eu vou colocar um pouquinho de água. E vamos de novo aqui com o azul fazer esse contorno. Pronto, agora já vou pegar o verde e manchar esse azul. Então eu sempre faço assim, ó, eu pego a tinta no pote, passo na peça, quando o pincel está limpo, quando o pincel está sem tinta, ó, limpei o pincel de tinta, eu venho, pego a tinta de novo no pote e venho espalhando. Bom, então aqui vamos virar. É sempre legal você ir virando, por isso que é legal trabalhar na mesa, para a gente conseguir virar essa peça
pra gente ir pintando no sentido do pulso, ó. Eu tô sempre pintando no sentido do pulso da minha mão, sempre fazendo isso daqui, ó. Agora, então o pincel tá limpo de azul, ó, já não tem mais tinta azul. Aí eu venho aqui e pego o verde. E aí vou manchar. Até acabar a tinta que tem no pincel, vou manchar. E vamos virando a peça. Repetir o processo com o azul, fazendo o contorno. Ixi, não quer vir. Então eu limpo o pincel aqui e venho pegar o verde. Agora eu vou continuar fazendo a volta, eu vou tampar o azul. Eu vou continuar fazendo a volta, mas agora eu vou fazer com esse verde musgo aqui. Misturado com o verde bandeira. Vou pôr um pouquinho só desse verde musgo. E vou manchar.
Percebe que eu sempre uso duas cores para misturar. Eu vou usar toda essa quantidade de tinta que eu falei aqui, mas são duas cores por vez. Porque misturar 3 tonalidades não é legal. Por exemplo, chegar com um azul aqui onde eu estou chegando com esse verde, não é legal. Porque o azul, na hora que eu for colocar o verde maçã, já não vai dar certo. Vai mudar muito a tonalidade do que eu quero. Então eu passo duas cores, né? Passei o azul com esse verde bandeira, agora o verde bandeira com o verde musgo. E depois, completando a volta, eu vou passar o verde musgo com o verde folha. E depois o verde folha com o amarelo. Vou colocar um pouquinho de água aqui para entrar a tinta aqui. Nessa segunda demão eu não passo muita água porque a tinta precisa ficar mais grossa e cobrir melhor. Né? A primeira demão é que a gente tem que se preocupar mais com cobrir os buraquinhos, mas ainda sobra alguns, então a gente tem que ficar catando eles. Pronto, então eu vou tampar esse verde bandeira e eu vou pegar o verde maçã e agora eu vou trabalhar com ele. Tudo assim, sem lavar o pincel, a gente vai pegando uma cor, pegando outra para manchar. Essa tinta seca muito rápido, mas dá tempo ainda da gente fazer esse manchado. Agora, percebe que eu não chego com esse pincel muito lá dentro. Eu estou com o pincel com pouquinha tinta, então eu venho com ele só no máximo até aqui, ó. Eu não aproximo lá de onde estava o azul. Eu venho puxando ele mais para cá e venho limpando o pincel para que ele fique com mais tinta clara do que tinta escura. Ó, passei a tinta aqui, estou limpando o pincel e venho trazendo ele aqui para fazer essa mistura aqui. Não passo disso, ó, para dentro. Aí o pincel tá limpo, então eu venho pegando um pouco mais desse verde maçã. Com o pincel limpo eu venho passando o verde maçã e venho espalhando ele aqui para cima, limpando o pincel. Então, nisso que eu vou limpando, ó, eu não consigo voltar mais para cá. Eu venho sempre daqui para frente, assim, eu ando um pouquinho, venho um pouquinho para trás e vai para frente. Porque o pincel já começa a trocar de cor, ele já não está mais com aquela cor escura.
Pronto, então agora vou deixar isso daqui para fazer com o amarelo. E agora a gente vem rodando, pegar um pouquinho do verde musgo. Um pouquinho para passar aqui nessa divisa que já secou. E aí vem passando o verde maçã aqui na extremidade. Agora que o pincel está limpo, eu venho puxando aqui para dentro. De novo o verde maçã. E com cuidado para passar aqui para dentro, para não invadir a área lá do outro tom de verde. Olha lá, já invadiu muito, então o que eu faço? Vou pegar um pouquinho de verde musgo e misturar.